da periferia da capital do país responderam uma sondagem indicando o número de vezes que foram a uma consulta à medicina familiar. A gente já não fez essa questão, não? Hã? Eu tenho a impressão que a gente já fez essa questão. Já fez? Eu tenho a impressão. Eu Mas não eu sei. posso estar errado. Mas vamos fazer de novo. Mas essa aí ela é rapidinha. Vamos fazer ela então, de qualquer jeito. Claro, nos últimos Já que é 6 meses, rapidinha mesmo. 60 habitantes responderam não ter ido a nenhuma consulta. A tabela seguinte resume o resultado. Tá bom. Tá, então. Por 60, 0 fica 60, né? Aí a gente tem o Faltou colocar 75 aqui. ali. 75 foram em duas. Uma representa 50%, então 150. Exato, metade de todo mundo. E 3 o que foram. sobra aqui para 300 é o 3, né? Quanto que falta aqui? 225. 35. 15. Para 300 falta 15. Beleza? 15, isso aí. Isso aí. E agora tem que responder o resto, né? Que é basicamente pegar o número que está ali e dividir por 300, né? Uhum. Por exemplo, 60 aqui, dividido por 302. O 75 eu não sei, deve ser uma coisa bem pequena. É um quarto. 75 é um quarto, né? Não? Estava pensando no 15 quando eu falei. 0,05, é só 5% esse último. Isso aí. E o que é o Fzão, né? É a frequência acumulada anterior mais a frequência acumulada, mais a frequência relativa anterior mais a atual, né? Então, como a primeira não tem nenhum, então o Fzão de 0 é o próprio 0,2. Isso, é só somar a relativa, então. Uhum. Aqui é 0,2, aqui fica 0,7, aqui fica 0,95 e aqui fica 1. Normalmente a gente trata essa aí com porcentagem, né? Isso. Então, tá bom. Pois então, a próxima pergunta dessa aí, o que tem? Moda média e mediana. Moda é o mais comum, né? Então, é o 0,50, que é o 1. A moda é 1, né? A média. Só deixa eu pegar o enunciado aqui, que não peguei a parte de baixo, né? Ou eu peguei e não tá aparecendo. Completado o quadro. Agora, qual é a moda? A moda é sempre ver o que aparece mais. Uhum. E tu falou que é... Qual a resposta? Hã? Qual é a moda? A moda é 1. A moda é 1, exatamente, porque é o cara que mais aparece. Verdade. Uhum. E a média? Como é que você faz para calcular uma média de uma tabela de frequências? Tem que fazer a média ponderada? Se por média ponderada tu está dizendo pegar o valor do n e multiplicar pela F. frequência relativa, sim, é isso mesmo. E depois dividir por 1. Não divide, não divide. Tu não vai dividir. No caso, não divide. Tu não vai dividir por quê? Porque é que nem quando tu vai fazer uma prova, o professor fala que é peso, sei lá, peso 25%, digamos. Né? Então tu pega a nota da prova e multiplica por 25%. Entende? Daí tu vai ter lá tua nota, né? Se vai ler 25%, se tu tirar 10, tu vai ter 2,5 já, entendeu? De média. Assim vai. Então por isso que tu não vai dividir, porque senão tu tá dividindo aquele 2,5, tu vai ficar com nada, né? Entende o que eu quero dizer? Por isso que tu não divide, só multiplica pelo relativo. É como se esse aqui já tivesse dividido, entendeu? Ele já foi dividido, por isso que ele tá com esse valorzinho pequeno. Pois então, 60 vezes 0,2 mais
150 vezes 0,5. Vai fazendo aí. 65 vezes 0,5. Eu suponho que a média vai ser perto de 1, né? Ah, não, eu peguei uma coisa errada aqui. Opa. Acontece, né? Uhum. A tabela de frequência tem essa chatice aí, né? É mais fácil quando pode só somar e dividir pela quantidade, né? Mas não é o caso. Uhum. 0,5, né? Porque a média é 1,15, então. Oi, o que tu falou? A média é igual a 1,15. É para ser bem próximo de 1 mesmo. Aí a Perfeito. maioria está em 1. E a mediana? Quem que é a mediana? Mediana. Tu lembra o que é uma mediana? Não, como é que fica a mediana? A mediana é só você pensar qual é o dado que estaria no meio, caso você enfileirasse eles em ordem crescente, entende? Qual é Por o que? O exemplo, cara que ficaria no meio, se você o que ficaria no meio. Porque, por exemplo, nós temos 300 dados, né? Então, o que vai ficar no meio ali, o 150 e o 151, certo? Aham. Pois é. Então, quais são os valores desses dois que estão no meio ali? Como é que tu faria isso? Tu enfileiraria 0, 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 60 vezes, né? Depois você começaria a enfileirar 150 vezes. Beleza, vai enfileirando todo mundo aqui, e daí quando você fizer isso, você vai verificar aquele que está no meio. Como é um número par, vai ter 2 no meio, né? Bem, a gente sabe que é o 1, né? Porque se tu me disse que é o cara que está ali, o 150 e o 151, bem, tu vai ter 60, o 70º, o 61º é o 1, depois o 62 também é o 1, o 63 é o 1, e tu vai colocar 150 uns, então aqui tu vai ter 60, e aqui tu já vai ter quantos dados acumulados? 210. Então, com certeza, o 150, o cara que está na posição 150 na posição 151 é esse, porque aqui dentro do 210 está o 150 e o 151, né? Uhum. É isso, é enfileirar, tá bom? Claro que tu não vai ficar enfileirando, né? O que tu vai fazer é mais óbvio que isso, é fazer isso que eu acabei de fazer. Essa análise aí somando, né? Entendi. Entendeu? Ok. Muito bem. C. Se escolhermos ao acaso, arbitrariamente, um habitante do bairro, qual a probabilidade deste ter realizado no máximo 2 consultas de medicina familiar? 25%. Duas, no máximo, né? Duas ou menos, né? Tu falou que 25%? É. Não, no máximo 2 é 2 ou menos. Então não é só o 2. É o 2, o 1 e o 0, né? Então é toda a É soma ali. verdade. Então é 95%.
95%, exatamente. Tranquilo, né? Eu acho que a gente já tinha feito. Tá certinho. Rapaz, tem uma mosca aqui na minha frente, eu preciso matar ela. Que raiva que tá me dando essa mosca. Desgraçada. Ai, conversa assim, deixa rápido quando eu vou te pegar. Que bicha desgraçada. Voltei. Matou? Não. Vai dar Saiu? Ela vai voltar, tenho certeza. Anyway. Aí, tá feito. Tu quer fazer alguma coisa da minha apostila, então? Lá tem bastante exercício igual a esse. Você chegou a dar uma olhadinha. Bora. Bora lá, bora lá. Deixa eu colocar aqui minha apostila. Beleza. Deixa eu pôr aqui. Uma Tava aí? pensando aqui que a minha mulher tá cozinhando, pensei, não tem como eu dar aula na sala. Esses barulhos de cozinha. Não, sei, não é culpa tua, Pumba. É muito ruim. Tá, vamos lá. Tranquilo. É de boa. Relaxa. Eu logo vai começar a trabalhar, daí também não vai ter. Só que tá dando água na boca aqui, só de ouvir a gordurinha queimar. Na realidade ela tá esquentando macarrão, então não é carne, não. Tá, ó, vamos ver a Aquele barulho parece uma carninha. Parece mesmo. Voltou essa desgraçada. Ó. Beleza, vamos começar a ver a distribuição de frequência aqui, cara. Então, tem toda uma explicação aqui de como escrever uma tabela de frequência. Agora a questão é encontrar valores associados. Né? Então, quando tu quiser dar uma revisão disso, começa lá pela página 15, tá bom? Vai ter bastante coisa massa explicando como fazer a tabela de frequência. Agora, vamos falar das médias aqui, né? Média, você já sabe, é somar todo mundo e pronto. O problema é que média que vai acontecer? Média ponderada, Isso, média geométrica, média harmônica, apesar de que provavelmente nem vai precisar para essa prova. Provavelmente só a média aritmética mesmo, né? Isso aí. Imagina. Então, a máxima média ponderada, né? Como a gente fez ali. Isso. Por exemplo, aqui, né? Como é que a gente faria essa média? Saberia fazer? Do jeito que essa tabela veio. Essa média aí é uma média ponderada, eu acho, né? Ponderada igual a do problema anterior? Que a gente estava resolvendo? Não, essa aí tem que dividir. Essa tem que dividir, exatamente, então, porque o valor não seria basicamente relativo, né? O valor da idade mais vezes o FI relativo a essa idade, e aí repete. Vai repetindo. Sobre 2 mais 4, sobre o somatório de FI, que seria 26, não é isso? Perfeito. Acredito que seja isso. Não, é exatamente isso. Aí tu consegue a média. Então vamos fazer essa aí. Pode ser. Para praticar mesmo. Tu, na tua prova, não vai poder usar a calculadora? Não, pode não. Daí uma conta como essa seria meio trabalhosa. Se der os cálculos assim certinho, então fica de boa. Não precisar de tirar raiz terça de não sei o que, raiz quarta de sei lá o que, aí é de boa. Tu acha, né? Quando eu fazia a prova com esses monte de número aí, eu quase que abandonava por causa deles. Me irrita ter que ficar fazendo conta com número. Pois é. Meu negócio é fazer conta com letra. Nossa, com letra que é mais divertido, mas cansa mais. Sei que está mal acostumado. Sei que está mal acostumado. Pode ser. Eu lembro a matéria de física experimental, nossa, aquilo lá era trabalhoso. Porque era tudo medidas, né? Então, física experimental, números. E aí o que você fazia em física experimental? Qual era o objetivo de física experimental? Tu tinha que medir um experimento, né? Só que como tu não vai medir uma vez só para saber o valor, tu vai medir 10 vezes. Aí tu vai fazer uma espécie de média dessas 10 medidas, entendeu?
Uhum. Só que a medida não A é de própria qualquer jeito. experimental mesmo. Isso. E a medida não é de qualquer jeito. Porque, por exemplo, digamos que você queira medir a área de um objeto. Tu não tem um instrumento de medir área. Então, tu vai medir, se for um retângulo, né? Um lado, depois o outro. Só que, se esses lados forem abruptamente diferentes um do outro, tu vai ter que fazer um cálculo sobre a quantidade de algarismos significativos. Porque tu não pode colocar uma quantidade qualquer de algarismos significativos. Uhum. Senão, não vai estar indicando o instrumento que tu usou para medir. Por exemplo, se tu vai medir o tempo com um relógio de cozinha, a precisão é bem menor do que com um cronômetro, né? Sim. E isso vai estar indicado onde? Nos algarismos significativos. Daí, se tu faz uma multiplicação com algarismos significativos e se perde, já era, né? Então, tem que cuidar com isso aí. Beleza? Interessante. É bem legal mesmo. Tô usando a calculadora aqui para fazer esse cálculozinho chato aqui, então daqui a pouco te dou a resposta. Ok, pronto. E aí, qual que deu a média então, Nicolas? 19,92? 19,92? Faz sentido, né? Tem muitos dados ali para cima do que seria a moda, né? Os dados são maiores, né? Tem 5 ali perto do 19 e tal. Beleza. Muito bem, cara. Tranquilão essa média, né? Eu tô preocupado com uma coisa que a gente não conversou ainda, que é o desvio padrão. Eu acredito que vai cair ou possa cair, né? Você sabe o que é um desvio padrão? Vou fazer. O desvio padrão seria a probabilidade de erro. Tem a ver com erro, mas tu não pode dizer probabilidade que vai estar errado, tá? Mas tem a ver com erro. Ó, eu vou te dar um exemplo que tu vai entender a importância do desvio padrão. Imagina que tu vai abrir uma loja de roupa e tu faz uma pesquisa no bairro, uma pesquisa de campo, para ver a média de idade das pessoas do local. Para tu ver que tipo de loja tu abre. Se tu vai abrir para crianças, para jovem, para adulto, para velho. Né? Daí tu faz essa pesquisa e descobre que a média é 18. A idade média é 18. Muito bem, daí tu pega e abre uma loja para jovens. Só que quando tu abre a loja, ninguém vai comprar nada. E depois de um tempo tu descobre o porquê. Porque nesse bairro só moram velhinhas e netinhos. Ou seja, apesar da idade média ser 18, na verdade não tem ninguém com 18 lá. Tem gente muito mais velha e muito mais nova, mas na média dá 18. Entendi. Portanto, tu precisa de uma medida para medir essa dispersão dos dados, porque os dados estão muito dispersos. Tu podia ter um bairro com todo mundo com 18 anos, a média seria 18. E tu tem um bairro aqui só com velha e com criança e é 18 também. Tem que ter uma medida que descreve essa diferença. E essa medida é o desvio padrão. Okay? Então, tu pode resumir o desvio padrão como quanto, em média, um dado desvia da média. Ok? Entendi. Perfeito. Então, beleza. Bem, a mediana e a moda aqui, tu sabe bem, a gente não precisa ficar falando delas, né? Só se tu quiseres mesmo. Vamos falar do desvio padrão, que eu acho mais massa. Bem, vamos começar. Antes de ir para desvio padrão, eu quero que tu olhe esse gráfico aqui, que pode ser que apareça uma coisa parecida para ti, né? Uma distribuição pode estar em formato de histograma, ou pode estar em gráfico de sino mesmo, né? Pode aparecer um negócio desse. Daí, tu tem essas três possibilidades aqui. A primeira é a situação simétrica, né?
onde a média é igual a moda é igual a mediana. Então, todos os valores são os mesmos. Quando tu vai escrever, então, os teus dados num gráfico, tu vai ter simetria em relação à média. Né? Beleza. Tu pode também ter a simetria à esquerda, o gráfico mais ou menos assim, onde a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Ok? Então, o que seria isso aqui, né? Seria uma situação, né? Bem, esse exemplo eu não consigo pensar bem, mas o segundo exemplo eu consigo, que é onde a moda é menor que a média, mediana que é menor que a média. Essa situação aqui, por exemplo, é dos salários numa empresa. Por quê? Porque espera-se que numa empresa tenha muitas pessoas que ganham pouco e poucas que ganham muito, certo? Chefes vão ganhar bem mais do que os peões de fábrica. Só que, como esse chefe ganha muito, muito mesmo, ele vai puxar a média para cima. Verdade. Então, é o que vai acontecer. É basicamente o PIB per capita. É o clássico exemplo do Bill Gates e morar num país pobre. Exato. Se o Bill Gates for morar na Somália, ele vai aumentar muito ali o PIB per capita, mas na realidade, né, a moda que vai mostrar que na realidade só tem miserável lá, né? Tipo isso. Então tem que cuidar com isso. Os gráficos nessa situação mudam, né? Meu cara, que mosca desgraçada, né? Ela tá pedindo para morrer. Anyway. Bem, daí ele vai falar de mediana, quartis, decis, percentis. Você sabe o que é isso? Os quartis, decis e percentis. Você sabe o que é quartil, decil e percentil? Agora eu sei. Então tá, o quartil é bem importante, né? Porque ele divide em 4 partes iguais. E para que serve o quartis, decis e percentis? Serve para tu organizar melhor os teus dados, né? Mas vai ter, por exemplo, um negócio chamado boxplot, que é uma forma de tu expor os teus dados, assim, estatisticamente bem legal, e tu usa esses quartis para isso, né? Mas agora, digamos que tu queira, por exemplo, pegar só os 25% melhores alunos para dar um prêmio, ou os 25% piores para levar para recuperação. Então, tu vai usar o quartil para isso, entendeu? Ali pelo dado do quartil. Agora, como que tu obtém o quartil? Não é difícil, tem a fórmula aqui. Para quartil, para decil, para percentil, é tudo a mesma coisa. O quartil, como dividir em 4, tu vai colocar o 4 aqui embaixo. O x é o quartil que tu está interessado. O primeiro quartil vai até, ali, ó, ali, vai até 25%. O segundo quartil vai até uns 50%. Então, na prática, o segundo quartil é igual a mediana. E o terceiro quartil é o 75%, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos falar das medidas de dispersão, então, que denotam essa heterogeneidade dos dados, né, na prática. Porque, por exemplo, aqui em todas essas situações, a média é a mesma, 70. Concorda? Bem, se tu fizer essa conta, tu ia ver. Vai dar média. Só que a gente percebe que o primeiro caso é homogêneo, e o último caso é muito mais heterogêneo do que o do meio. Verdade. Pois é. Então, a gente supõe que alguma medida vai indicar isso, uma medida estatística, que no caso, começamos a estudar pela variância, né? A variância é a primeira coisa que a gente aprende a fazer conta. Ela tem tudo a ver com o desvio padrão. Na realidade, ela é o desvio padrão ao quadrado. Tá bom? Mas como é que obtém essa conta aqui? Bem, aqui ele está mostrando a conta para dados específicos. Então, na prática, tu vai pegar um valor, vai diminuir da média, vai levar ao quadrado e vai fazer de novo. Pega um outro valor que tem, diminui a média, leva ao quadrado e assim vai sucessivamente. Depois divide por n, se tu tiver uma população, n-1 se tiver uma amostra. Pronto, tu tem um desvio padrão. Tá bom? Claro, a gente, às vezes, né, não vai ter os dados assim. Tu vai ter uma tabela de frequência. Daí, para a tabela de frequência, é uma outra equação, tá bom? Daí eu vou pegar a outra equação depois e te mando, porque aqui nessa apostila não tem. Ok. Beleza? Então é isso aí. Continuando. Bem, vamos ver aqui. O desvio padrão ele só serve para média aritmética ou ele serve para qualquer média?
Não, o desvio padrão, ele vai ser. O desvio padrão ele não serve para média, ele usa a média para encontrar essa tendência de estar longe da média, os dados, entendeu? Uhum. Agora, tu vai usar o desvio padrão para um monte de coisa, por exemplo, para distribuição normal, que é a distribuição mais utilizada na estatística. Por exemplo, é a que foi utilizada na época do Covid, aquela curva de sino que eles pediam para baixar a curva, aquilo lá é uma distribuição normal. Abaixar a curva significava, na prática, mexer com o desvio padrão. Significava aumentar o desvio padrão. Louco, né? Interessante. Daí é isso. Muito bem. Então, tu tem aqui os dados, né? Primeira coisa que a gente faz é encontrar a média e depois, agora, para encontrar, no caso, a variância, né? Que a gente encontra antes do desvio padrão, pega um dado, diminui da média, eleva ao quadrado, pega outro dado, diminui da média, eleva ao quadrado e assim vai. Perceba que tem que ser ao quadrado, porque senão tu teria dados negativos e dados positivos, o que deixaria o teu desvio padrão sempre tendendo a zero, que não é o caso, né? Uhum. Muito bem. Então, daí a gente vai ficar com isso aqui, eleva ao quadrado, soma, divide por 2, chegamos que o desvio padrão é esse, beleza? Desculpa, a variância é essa, tá bom? É que a gente usa tanto o desvio padrão que eu me perco. Sabe por quê? Porque a variância ela não tem um significado real apropriado. Né? Porque, por exemplo, a gente acabou de elevar ao quadrado aqui os valores. Então, se a gente estava falando de tempo, ficou a resposta em tempo ao quadrado. Isso não faz muito sentido fisicamente. Né? O que é tempo ao quadrado? Não tem sentido. Se a gente está procurando uma medida associada ao tempo ao quadrado não vai nos dizer nada. Por isso que a gente faz a raiz quadrada da variância sempre. A gente sempre faz a raiz quadrada da variância para obter o desvio padrão. Até quando ele vai falar, simplesmente raiz quadrada, tá vendo? Uhum. Beleza? Então, aí, ó. Olha só, não é que ele tem equação. Eu falando mal dessa apostila, aqui tá a equação quando tu tem tabela de frequência, tá vendo? Então, o F aqui vai ser a frequência. Nossa, tá cheio de mosca aqui, velho. Não é possível. Do capeta. Eu odeio mosca, você não tá ligado, cara. É uma pena, porque lá onde eu morava, a gente morava no 5º andar e não tinha mosca. Pensei que não ia ter aqui também. Porra, que merda. No meu apartamento, às vezes tinha, porque às vezes acumulava, era só estudante que vivia ali, né? E quando vive só estudante, às vezes ninguém quer tirar o lixo, né? Então, às vezes acumulava algumas. Aí a gente fechava, a gente expulsava tudo, fechava a janela. Tá certo. A merda é que... vem comer. Aham. Senão é isso mesmo, né, cara? Mosca é uma droga, velho. Pois é, mesmo. Eu acho que é porque tinha lixo aqui de 2 dias que a gente comeu hambúrguer e não jogou fora, porque tava numa correria desgraçada. E elas aparecem mesmo. Anyway, uma hora só. Né? Beleza. Se bem que tem umas cabritas aqui perto, eu tava conhecendo o bairro e vi umas cabritas no caminho pra igreja. Eu sei. Calma, será que tu morava aqui perto, cara? Busca aí, rua Monsenhor Ferreira, no Maps. Eu vou fazer o seguinte, 416. Monsenhor Ferreira. Eu vou até mandar umas fotos de onde eu passei aqui, agora há pouco. Depois tu dá uma olhada. As cabritas eu bati uma foto também. Eu sei, é na frente da Alminho, né? Mais ou menos. Eu moro bem perto dessa universidade, mas as cabritinhas não estão na frente, não. Então, eu mandei as fotos. Esses cabritos aí estão sempre felizes. Como é o nome da tua rua? Monsenhor Ferreira. Cara, eu acho que eu vi essa placa por perto. Deixa eu ver aqui no Google Maps. Pertinho. Monsenhor Ferreira, de onde eu tô. Monsenhor. Aí onde você tá aí no Gualtar? 1,4 quilômetros. Sobretudo aí em cima dessa universidade, aí tem um lugar aí que não sei se tinha a intenção de ser um projeto de alguma coisa. Às vezes você vê um pessoal ali, uns maconheiros ali, mas no fim do dia tem um pôr do sol legal. Agora, como é que chega ali de onde você tá, eu não lembro. Nem lembro como é que indica. A gente tá 18 mas eu sei que é aí perto, que é aí no Guatá. Sair explorando o bairro aí, uma hora você encontra. É perto eu vi que tem bastante coisa para subir aqui. Meu, tem muito morro aqui. É verdade. Você mora próprio no morro. Já foi no Bom Jesus ou não?
Cara, para falar a verdade, eu mal saí de casa, eu só andei por meia hora hoje. Porque é muita coisa, cara, Nossa, para quando vocês fazer. tiverem a oportunidade de ir no Bom Jesus, nossa, é muito bonito. O que que é isso? O Bom Jesus. Ué, você não buscou a cidade onde Ah, você está, não? é uma, é A uma, da- é igreja. uma das coisas que a gente teve que falar pro cara na imigração lá, que a gente ia ver o Bom Jesus. Provavelmente você consegue ver aí da sua casa, né? Você consegue ver de muitas partes da cidade aí. Tem uma escada enorme ali Sim, que te esse leva para lá. Bom Jesus do Monte, né? Isso mesmo. Isso. Ah, vamos lá então, E com se você certeza. continuar subindo o Bom Jesus, você chega ainda aí em outra igreja que está lá atrás. Aí você tem que Caramba, subir o resto da montanha. É um trajeto um pouco maior. entendi. Mas é Não, legal. pode crer. Vamos fazer uma conta de desvio padrão, então, só para ver se tu pegou a ideia? Bora. Bem, aqui ele não deu uns dadinhos para a gente treinar, mas vamos treinar com esses mesmo. Ó. A gente já conhece a média. Então, usa. Já deu a média? Sim, a Tranquilo. média está aqui. Agora você pode Ó, simplesmente deixa eu fazer essa só. conta. Nossa, eu tô começando a ficar com frio aqui. Eu vou botar a camisa aqui. Um minutinho. Sem pressa, sem pressa. Ok. Certo? Tu tens que usar essa primeira equação ali, né? Usa o primeiro formato ali. Pega cada dado, diminui Uhum. da média e leva ao quadrado. Soma. Dado, diminui da média e leva ao quadrado, soma. Rapaz, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tranquilo. E aí tu me diz como é que tá. Depois até me manda uma foto pra ver se tá na lógica. Não Uhum. esquece de levar ao quadrado, hein? Senão vai dar caquinho. Já volto. No final tem que tirar a raiz? Ah, tá.
Voltei. E aí, como é que tá? Encontrei aqui 0,00408. É isso? É o final de tudo? Não. Acho que você errou alguma coisa aí na soma. Por que dividiu por Ah, 4? ele dividiu por... Ah, sim. Porque a gente tem que dividir por n-1 quando for uma amostra. Só que aqui não sabia se era amostra, né? Não deixou explícito. Então tu não errou, tá? Só não sabia que era uma amostra. Eu também não sabia. Como é que eu sei? Calma Mas tá aí. escrito. Calcule a variância da estatura do tempo em anos do funcionamento de 5 geradores de certa indústria automobilística. Mas o que quer dizer, então? Como é que eu vou saber quando é que eu tenho que utilizar a variância amostral e a populacional? Como é que eu distingo os dois? Justamente, ele vai falar. Tipo, vai dizer, ó, pegamos uma amostra, ou essa é toda a população. Então não tem como tu saber se ele não dizer, né? Por exemplo, aqui não tinha como saber. Tem que afirmar. Ou seja, a pergunta está meio mal escrita. Né? Entendeu? Essa pergunta está mal escrita, não tem o que fazer. Falou. Ok. Sacou? Tá bom. Tá bom. Não, isso é outra ali, a média aritmética que está ali embaixo. Ok. Beleza, então, beleza. Então, vamos ver alguma coisa aqui com frequência. Isso parece interessante. Acho que... Cálculo de padrão do Como é que exercício faz? 1.13. Cadê o exercício 1.13? Onde está o exercício 1.13? Está aqui. Calcule a variância do número de incisões feitas. Primeiro tem que calcular a variância, depois só fazer a raiz quadrada para encontrar o seu padrão. Numa cirurgia de membros superiores e inferiores, comente a variabilidade. Então, tem que entender o que ele está falando aqui, né? Porque tem laboratório, tem corpo de prova e tem uns dados que eu não sei o que é. O que seria o corpo de prova? As crianças? São feitos em 3 crianças numa cirurgia? Tá meio estranho de entender isso aqui, né? Esse 1, 2, 3, 4 é o que? A idade da criança? Isso que é a ABC também. Pois é, não sei o que é. ABC por 1, 2, 3, 4. Bem, eu acho que a gente tem que pegar esses dados aqui e fazer a variância. Depois tu faz com os dados aqui embaixo, entendeu? E assim vai. Acho que é isso. Beleza? Eu ainda não entendi, eu não. vou fazer o primeiro. Não, mas você pegar isso aqui e fazer a variância, pronto. Então eu vou fazer a variância desses dados que apareceram ali. Eu vou voltar para carregar isso aqui. Senão vai morrer a bateria. Beleza. Ah, tá. Entendi como é que se lê essa tabela. Eu acho. É bem ruim isso aqui. Mas o laboratório é o laboratório 1, 2, o 3 e o 4. E a criança é a criança A, B e C. Então, acho que é isso. Ah, tá. De toda forma, vamos lá. Vamos calcular a média primeiro, né? Daí a gente vai avaliar qual que tem a variância maior ou menor, né? Então, 2,59 mais 1,45 mais 1,9 mais 4,79. Isso divide por 4. A média deu 2,48. Agora, para calcular a variância, pega cada valor e diminui da média. Isso é chato. Isso aqui não está escrito com chato é fazer. Pelo menos eu posso copiar aqui, né? Sempre. Vamos supor que isso aqui é a população, tá? Não é a amostra. A gente está falando de todos os dados possíveis. Então vamos dividir por 4. Foi o que eu entendi. O enunciado novamente não especificou se é uma amostra ou não. Então, aqui a gente troca por
1,45. Por 1,9. E aqui, pelo último dado, e é 4,79. Beleza. Agora tem que fazer essas contas. Muito demorado. Não sei como é que tu fez tão rápido. Usou algum programa para fazer? Eu não fiz nada. Eu nunca fiz esse exercício na minha vida, não. Acabou de fazer dessa mesma ideia. O que eu acabei de fazer era só... Eu já tinha a média. E aí eu... Tinha que diminuir todos os dados e levar ao quadrado. Não, é uma coisa. Para elevar ao quadrado com 0,1 e 0,02 é fácil. Então, se tu acha fácil, eu acho isso meio devagar e chato. Bem, eu fiz uma divisão que eu acho que era desnecessária fazer por hora. 2,59 menos 2,48 ao quadrado, isso dá 0,121. 0,09 ao quadrado é 0,081. Não? Não. Eu estou fazendo esse aqui primeiro. Agora 1,45 menos 2,48 eleva ao quadrado. 1,06. É 1,06. Essa página que você tá aí. Quê? Que página que você tá aí? Tá, tu não. Putz, eu tô mostrando aqui na tela. Eu quero botar aqui no meu aqui. Eu tô usando os dados eu não tô entendendo. na página 38. Eu não tô entendendo o que tu não tá entendendo, porque eu fiz. As contas estão todas feitas aqui. Tipo, eu peguei o dado, tá aqui, diminuir da média. Elevei ao quadrado. Isso é um caso de frequência simples, sim? Isso, exatamente. Entendi. Beleza? Aham. E continuando aqui, né? Tudo bem agora? Então vamos lá. 1,09 menos 2,48 eleva ao quadrado 1,9321. E o último, isso aí vai dar alto. 4,79 menos 2,48 quadrado 5,3361. Se eu não errei nada, é isso. Agora a gente soma tudo isso e divide por 4. Caramba. Oi, diga, alguma dúvida? Eu tô vendo essa fórmula de tentar entender isso aqui. Mas é a mesma conta que tu fez, é exatamente a mesma conta que tu fez. Só muda os números. Não, antes não tinha frequência. Mas não tem frequência nessa também. São esses 4 dados. Eu estou fazendo com esses 4 dados. Para esse, para esse, para esse, para esse. Aqui, ó. 1, 2. Por que você dividiu cada um deles por 4? Dividir cada um por 4. Ou somar tudo e dividir por 4 no final dá no mesmo. Dá no quê? Dá na mesma coisa, a mesma resposta. Ok, então. Ok, entendi, então. Por isso que até aqui no final eu juntei tudo, tá vendo? Aham. É isso. Entendi. Daí, ok, tranquilo, então. Tranquilo. É porque eu achei que então, estava fazendo outra fórmula ali. Não. É isso. Daí aqui, encontrando o desvio padrão, a gente ficou com 1,44. 1,44 o quê? Eu nem lembro do que se tratava isso aí. Deve ser incisões, sei lá. Então, cada criança recebeu 1,44 incisões, alguma coisa do gênero. Beleza? O importante é que acabamos de encontrar o desvio padrão, 1,44.
Aí tu avalia qual é maior e qual é menor. Por exemplo, esses dados ficam diversificados. Vamos ver os próximos dados. Qual que seria o desvio padrão nesse caso aqui? É a tabela 2 aqui. Só de olhar dá para saber qual é o desvio padrão. É zero. É zero, porque todos os dados são iguais à média. Uhum. E o último, tu acredita que vai ser maior ou menor que o que a gente calculou ali? O último. Esse aí, esses dados aqui. Maior ou menor do que a letra A? Isso. Falando? Se o padrão vai ser maior maior. ou menor? Acredita que vai ser maior? Vai ser maior, é isso aí, porque os dados estão bem longe da média, né? Extremamente longe da média. Então teria um desvio padrão ainda maior do que esse aqui, que já é um desvio padrão razoavelmente alto. Beleza? Entendi. É essa, desvio padrão é isso, tá? Para fazer o da frequência não vai dar tempo, mas a ideia é a mesma, tá bom? Eu quero te mostrar na prática o que é o desvio padrão, olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Quando a gente tem uma distribuição de frequências dessa, por exemplo, a distribuição do Covid lá, né? Que eu falei para você, o desvio padrão ele te indica uma coisa muito importante. Se você está falando de probabilidade, né, ou de quantidade de dados, por exemplo, a quantidade de doentes, né, lá da Covid. A quantidade de doentes ou a probabilidade de algo, ela vai estar sempre associada com o desvio padrão. Se você está somando um desvio padrão, né, se você tem um desvio padrão para a direita e um para a esquerda, como está indicando esses pontilhados aqui, sendo o mi aqui a média, e o mi mais sigma, o desvio, a média mais um desvio padrão, se tu tem isso, um desvio padrão para mais e um para menos, tu tem na prática 66% dos teus dados. Então, 66% de quê? dos teus dados. 66% dos teus dados vai estar entre um desvio padrão para menos e um para mais. Né? Por exemplo, digamos que tu tem uma empresa de salgadinho, é uma chips. Ele propõe que tu vai colocar lá 100 gramas no pacote. Beleza, 100 gramas. Só que, às vezes, falha, né? Tu vai ter um pouco mais, um pouco menos. Medindo o desvio padrão, você achou que o desvio padrão lá é 1 grama. Tá bom? Então, significa que a probabilidade de tu ter um salgadinho que vem de 99 gramas a 101 gramas é 66%. Entendi. Okay? A ideia é essa. Ok. Então, essa é uma outra aplicação muito importante aqui do desvio padrão. Isso aparece bastante, tá? Quando for estudar a probabilidade da distribuição normal, isso vai aparecer demais, cara. Beleza? Beleza. Então é isso, cara. Daí tu vê o que tu queres aí pra aula de quando mesmo que a gente tem aula de novo? Só semana que vem. Próxima semana. Cálculo, se tu quer ver cálculo ou tu quer ver estatística, manda uns exercícios que tu achar interessante, para não ficar só focado naquela tua prova, né? Vai cair um negócio diferente. Sim, tranquilo. Então, beleza, valeu. Valeu, então. Um abraço. Até semana que vem. Falou.